Fala, meu povo! Hoje eu trago o meu comentário sobre o interessante livro Como Cultivar o Hábito da Leitura, do maravilhoso C.S. Lewis. Para quem não conhece, o C.S. Lewis é um acadêmico que era titular da cadeira de literatura ali na Universidade de Oxford, no Reino Unido, na Inglaterra. E ele era sempre foi um apaixonado por literatura, um estudioso da literatura é, inglesa e da literatura global. E com o tempo, né, depois de sua conversão, muito pela sua amizade com Tolkien também, ele passou a ser um teólogo, um estudante de teologia, porque tinha o hábito de ler. Então ele passou a ler muito teologia, ler a Bíblia e a escrever sobre teologia e sua relação com Deus e a relação da humanidade com seu Criador. C.S. Lewis tem várias obras muito marcantes, né? Desde contos de fadas para crianças, a trilogia cósmica, obras de teologia também. Mas o Lewis, ele tem como característica que eu acho brilhante, ele tem uma argumentação extremamente lógica e que prende o leitor de uma forma que você acaba invariavelmente concordando com ele. Muito difícil discordar dele. Então ele é muito eloquente em seus argumentos, em seus discursos também. Na época da Segunda Guerra, ele tinha um quadro na rádio britânica em que falava ali, trazia as reflexões sobre o conflito que estava acontecendo. Ele que combateu na Primeira Guerra Mundial também. Tudo bem, estou falando muito dele, mas o livro não é sobre a biografia dele. O livro é para falar do hábito de leitura, né? Que o Lewis tinha esse como prioridade em sua vida. É interessante que no livro ele fala lá, o livro é um compilado de artigos que tratam sobre leitura em mais diversos temas, em artigos que ele escrevia para jornais, em artigos publicados, em livros. Então, um recorte de vários pequenos artigos que tratam do tema de leitura. E um desses artigos fala que o Lewis lia, em média, 8 horas por dia. Pensa, cara, como a profissão dele era ser um crítico literário também, então ele lia 8 horas por dia. Pensa eu aqui, a ousadia minha de tecer algum comentário sobre um livro escrito por esse homem. Mas diante de todas as boas ideias que tem ali expostas, e de maneira muito lógica e clara, como eu disse que é uma característica da obra dele, tem aqui alguns pontos interessantes. O primeiro que ele faz logo no início, ele lista ali 4 condições que devem ser atendidas para que você se considere um amante da leitura. E essas condições são, a primeira delas é que você coloca a leitura como prioridade na sua vida. Não somente ler numa sala de espera de um médico, quando você tem tempo livre, mas você procura tempo para colocar a sua leitura em dia. O segundo ponto é você ter uma lista dos livros que impactaram a sua vida e os porquês, né? Ali tem uma lista dos 10 livros que mais te impactaram. Terceiro ponto, é um amante da leitura, ele relê estas obras que você leu e te impactou. E quarto ponto, é que eu estou fazendo aqui, e eu sempre faço, é falar sobre as leituras que você tem na sua vida. Então, de acordo com essas condições do C.S. Lewis, eu me considero sim um amante da leitura, né? Então, eu fiquei muito feliz que já no início, poxa, eu estou dentro desse clube aqui. Embora eu leio muito menos do que 8 horas por dia, eu estou aqui dentro desse clube e eu tenho muito a aprender com esse livro. De fato, aprendi pontos bem interessantes. O segundo ponto legal que ele coloca lá, isso, cara, eu tenho percebido isso, né, com a minha quase pobreza intelectual e empirismo da vida, muito diferente do Lewis, que é um erudito, um homem brilhante. Ele fala que as palavras têm perdido o seu poder, que a precisão, quando a gente está se comunicando, ela é muito valiosa. E no Ocidente, isso era na década de 60, de 50, né, do século 20, hoje muito mais. No Ocidente nós temos perdido o verdadeiro significado das palavras e todas as palavras se resumem, todo adjetivo ele coloca hoje em dia se resume na ideia de passar um conceito de bom ou ruim. E ali ele elenca alguns exemplos, né? E um exemplo dele que ele coloca muito legal é a palavra porco, que de tanto ser usada para definir coisas ruins, tratar pejorativamente um trabalho porco, esse fulano de tal é porco. Então, assim, ao invés de falar que o trabalho é mal feito, nós falamos o trabalho é porco. Ao invés de falar que alguém não tem higiene, tal pessoa é porca. E por aí vai, né? Então, de tanto ser usado a palavra, o substantivo porco como um adjetivo que define algo ruim, foi necessário que a indústria, né, produtora de carne, né, os produtores de carne suína, mudasse o nome do porco para suíno. Então temos aqui um suíno. Então esse exemplo dele é muito legal, né? Então assim, esse é um exemplo negativo
que o Lewis coloca no livro, em que uma palavra, por ser tão usada de maneira negativa, ela foi abandonado o significado original, que é um animal, né? Um mamífero, né? Que tem um focinho, que tem aquele rabinho enroladinho, não é mais usado assim. Então isso empobrece muito nossa vida, né? E eu lendo aquilo, eu pensei na minha infância, num exemplo que eu achava muito interessante, que era na tela quente, tinha lá, aparecia, nessa segunda-feira, filme inédito. E eu, pô, inédito, cara, inédito é algo muito bom, é uma novidade, é algo fantástico. E aí eu falando com meu pai, pô, pai, esse filme é inédito. E eu achava que inédito era sinônimo de bom, porque a forma que era colocada era tão atraente que, pô, inédito é algo bom. Não, inédito é algo que nunca passou na TV aberta, é só isso. Pode ser péssimo, mas nunca foi passado na TV aberta. E aí, mas a gente tem, principalmente nessa cultura pós-moderna, nós temos um fascínio pelo que é novo, né? Então, outra palavra também que tem você consegue imaginar em várias, tá? Que foram perdendo seus significados, assim. Eu sou autêntico. Pô, autêntico como se fosse uma coisa, né? Realmente boa. Mas não necessariamente. Você pode ser autêntico e péssimo, né? E por aí vai. Tem várias palavras que o Lewis fala que perderam seu real significado e empobrecem a comunicação no Ocidente. Eu acho que nos tempos de hoje, no Brasil do século XXI, meu Deus, temos muitas dessas palavras. E o terceiro ponto que eu quero aqui ressaltar do livro é no final que ele coloca uma conclusão bem interessante. Na verdade, o livro não foi escrito pelo Lewis, tá? A editora vai organizando e coloca no final esse artigo que ele fala que nós, seres humanos amantes da leitura, temos o grande desafio de escolher sermos largos e rasos ou estreitos e profundos em nosso conhecimento. Então isso é muito interessante, né? Porque a gente pode dominar determinado assunto e conhecer profundamente, mas a gente só vai conhecer aquilo. Ou nós podemos expandir os nossos horizontes, termos um horizonte largo e ler várias coisas diferentes, porém seremos rasos nessas coisas e nesses assuntos que nos interessam. Essa segunda opção talvez tenha que eu tenha escolhido para o meu hobby de leitura, né? E é isso. Então, assim, eu poderia falar muito mais sobre esse livro, que é muito interessante, mas não poderia falar menos do que está escrito aqui, do que está dito neste livro, né? Como cultivar um hábito de leitura do C.S. Lewis. Aqui eu dei a nota 8,5. Aguardo você aqui nos comentários para a gente continuar essa conversa.